Você confiaria todo o seu dinheiro a alguém que mal conhece, só para testar a honestidade dessa pessoa? E se essa pessoa estivesse passando fome e ninguém soubesse? O que será que ela faria diante da tentação? Por trás dos portões altos da mansão mais imponente do bairro, vive Elias Albuquerque, um empresário discreto, bilionário e solitário. Aos 58 anos, Elias conquistou tudo o que o dinheiro pode comprar, menos o que mais desejava: confiança verdadeira. Desde a morte precoce de sua esposa, há 4 anos ele se tornou desconfiado, fechado e observador. Pessoas se aproximavam dele apenas por interesse. Advogados, funcionários, até alguns familiares, sempre com sorrisos falsos e olhares gananciosos. Cansado de viver rodeado por máscaras, Elias decidiu criar uma forma nada comum de encontrar alguém em quem pudesse confiar: um teste de honestidade. Foi então que contratou uma nova funcionária, uma faxineira, discreta, calada e eficiente. Chamava-se Ângela, uma mulher de 42 anos com um semblante cansado, mãos calejadas e olhos que pareciam guardar uma dor silenciosa. Ninguém sabia muito sobre ela, e ela também não falava de si. Apenas chegava, fazia seu trabalho com perfeição e ia embora no horário. Mas Elias, acostumado a decifrar pessoas, percebeu os detalhes. O jeito como ela olhava discretamente os alimentos na despensa, como dobrava e guardava cada lençol com carinho, como levava embora pequenas sobras de comida com um pedido de desculpas disfarçado. Um dia, depois de uma conversa rápida com a cozinheira, Elias descobriu: Ângela estava criando sozinha 2 netos pequenos. O filho dela havia sido preso por tráfico. A nora abandonou as crianças e agora ela sustentava a casa com aquele único emprego. O aluguel estava atrasado. E a geladeira? Quase sempre vazia. Naquela noite, Elias ficou pensativo. Seu coração endurecido sentiu algo que há muito não sentia: compaixão verdadeira. E foi assim que decidiu agir. Na manhã seguinte, ele deixou propositalmente um maço de dinheiro dentro de um envelope em cima da mesa do escritório. Ao lado deixou um bilhete simples: para consertar o que não pode ser consertado com palavras. Em silêncio, ele se posicionou atrás das câmeras de segurança. Queria ver, queria testar, queria acreditar mais uma vez que a honestidade ainda existia. O que ele viu naquela tarde mudaria completamente sua forma de enxergar o mundo. E você, já passou por algo assim? Compartilhe sua experiência nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Continue conosco. O que vem a seguir vai emocionar você. Ângela chegou naquele dia como sempre fazia, calada, pontual, com um uniforme limpo, mesmo que visivelmente remendado. O sol castigava lá fora, mas ela não demonstrava cansaço. Apenas pegava o balde, o pano e começava sua jornada de limpeza, como se fosse um ritual. Ao entrar no escritório, ela viu o envelope em cima da mesa. Parou, olhou ao redor, deixou o pano cair. Aproximou-se com cautela, leu o bilhete e ficou imóvel. Seus olhos se encheram de lágrimas quase instantaneamente. Ela pegou o envelope, mas não o abriu. Respirou fundo. Sentou-se por um instante na poltrona. Estava visivelmente abalada. Murmurou algo, como se conversasse com alguém invisível. Suas mãos tremiam. Do outro lado da câmera, Elias observava tudo, em silêncio absoluto. Aquele momento para ele era mais do que uma experiência. Era um confronto com as próprias crenças. Ângela abriu a bolsa, olhou o envelope, mas não o guardou. Em vez disso, deixou-o exatamente onde estava. Limpou os olhos com o avental, levantou-se e continuou o serviço. 2 horas depois ela terminou, pegou sua bolsa, olhou mais uma vez para o envelope e então fez algo surpreendente. Escreveu à mão um pequeno bilhete e deixou no lugar do antigo e foi embora. Quando Elias entrou no escritório e leu aquele papel, sentiu um nó na garganta como há muito não sentia. No bilhete dizia: eu não sei quem deixou esse dinheiro aqui, mas ele não me pertence. Eu tenho meus problemas, sim,
muitos, mas prefiro dormir em paz do que me vender por um momento de alívio passageiro. Obrigada pela intenção, seja ela qual for. Ângela. Elias se sentou, levou as mãos à cabeça e chorou. Pela primeira vez em anos, chorou como uma criança. Naquele instante, percebeu o quanto havia endurecido com a vida. O quanto julgava todos como aproveitadores, esquecendo que ainda existiam pessoas como Ângela. Pessoas que, mesmo com o mundo desabando, escolhiam a integridade. Ele não esperava por aquilo. Estava pronto para um sim ou um não. Mas o que recebeu foi muito mais. Foi um espelho para sua própria alma. Se você também já enfrentou uma situação semelhante, compartilhe sua história nos comentários. Curta, se inscreva e ative as notificações para não perder o restante dessa história. E se alguém precisa de esperança hoje, envie esse vídeo para essa pessoa. Pode fazer toda a diferença. No próximo trecho, uma revelação inesperada e uma virada emocionante. Não saia daí. No dia seguinte, Ângela chegou normalmente para o trabalho, sem saber que tudo estava prestes a mudar. Ao atravessar o jardim da mansão, foi surpreendida por algo que nunca havia acontecido. Elias a esperava na porta. Com um leve sorriso e os olhos ainda marcados por uma noite sem dormir, ele a cumprimentou com respeito. Pela primeira vez, ele a olhou nos olhos de verdade. Ângela, pode me acompanhar por um momento? Ela hesitou. Pensou até que seria demitida. Talvez tivesse feito algo errado. Mas seguiu em silêncio. Elias a levou até a sala de estar, onde havia uma mesa posta com café da manhã completo. Pães, frutas, bolos, muito mais do que uma pessoa podia comer. Sente-se. Hoje você não vai limpar nada. Hoje vamos conversar. Ângela se sentou tímida, as mãos no colo. Os olhos evitavam os dele. Então ele foi direto ao ponto. Eu deixei aquele envelope de propósito. Era um teste. Um teste que eu, sinceramente, não esperava que alguém passasse. Ela arregalou os olhos. O silêncio tomou conta por segundos eternos. E por quê? Ela perguntou com a voz embargada. Porque eu precisava acreditar novamente. E você me deu isso. Sem saber, você me devolveu algo que eu tinha perdido. Fé. Ângela chorou. Não de tristeza, mas de alívio. De alguém que há muito tempo carregava o mundo sozinha. E Elias, emocionado, continuou. Eu quero que você saiba que, a partir de hoje, sua vida vai mudar. Não como caridade, mas como reconhecimento. Você provou ser mais rica do que muitos milionários que conheço. Ele então tirou um envelope novo do bolso. Dentro, havia um cheque com valor suficiente para quitar todas as dívidas dela, garantir os estudos dos netos e ainda recomeçar com dignidade. Ângela tentou recusar, tentou devolver, mas Elias foi firme. Isso não é um favor, é justiça. Você escolheu a honestidade quando tudo ao seu redor te empurrava para o contrário. Isso é raro, é precioso. A mulher chorava em silêncio e, pela primeira vez em muitos anos, sorriu com esperança. Um sorriso tímido, mas verdadeiro. O tipo de sorriso que carrega mais força que 1000 palavras. Elias também mudou. Aquele gesto o libertou das amarras da desconfiança. Decidiu transformar sua mansão em algo vivo, um espaço para ajudar pessoas honestas, mas invisíveis. Começou um projeto social. E tudo isso por causa de uma faxineira. Você acredita que ainda existe esse tipo de honestidade no mundo? Deixe sua opinião nos comentários. Curta, compartilhe e ative o sininho para acompanhar o próximo capítulo dessa história inspiradora. No próximo vídeo, um reencontro inesperado com o passado de Ângela vai revelar segredos guardados por anos. Não perca! Algumas semanas se passaram desde aquele dia transformador. Ângela agora vivia com dignidade. Os netos estavam matriculados numa boa escola, o aluguel havia sido quitado e ela finalmente tinha tempo para respirar. Mas havia algo que ainda pesava em seu coração. O filho. Preso havia 3 anos por tráfico. Fabrício era a maior dor que ela carregava. Desde pequeno, era um menino doce, mas vulnerável. Após a morte precoce do pai, se perdeu no mundo, envolvido com más companhias. Ângela nunca desistiu dele,
mas também nunca o defendeu. Sabia que ele havia errado e sofria por dentro cada dia que ele passava atrás das grades. Certa manhã, Elias a chamou novamente ao escritório. Tinha um semblante pensativo. "Ângela, posso te mostrar algo?" Ela assentiu. Elias então abriu uma gaveta e tirou uma antiga fotografia em preto e branco. Havia 3 meninos nela. Um deles era claramente Elias. Os outros ela não conhecia. Esse aqui do meio se chamava Gustavo. Meu melhor amigo de infância. O garoto mais honesto que eu já conheci. Perdemos o contato na adolescência. Mais tarde soube que ele havia morrido cedo e que deixou um filho pequeno, mas nunca consegui descobrir quem era. Ângela olhou a foto e algo nela a fez estremecer. Aqueles olhos, aquele sorriso, eram familiares. Esse menino, o pai dele se chamava Gustavo Fernandes. Elias arregalou os olhos. "Sim, como você sabe." Ela então se levantou, caminhou até a janela e com a voz trêmula revelou: "Ele foi meu marido. E o filho que tivemos é o Fabrício." O silêncio tomou conta do cômodo. Elias sentou-se devagar, sem conseguir disfarçar o impacto. O filho da mulher que ele havia testado era filho do seu melhor amigo de infância. Isso muda tudo", disse ele, com os olhos marejados. Ângela se virou, emocionada, mas firme. "Eu nunca pedi nada, Elias, e nem quero que sinta pena. Só queria que você soubesse que, apesar de tudo, eu tentei criar meu filho com os mesmos valores que seu pai ensinou a você. Talvez ele tenha se perdido, mas eu nunca parei de acreditar que ele pode voltar." Naquela tarde, Elias tomou uma decisão corajosa. Usando seus contatos, conseguiu viabilizar uma transferência para um centro de reabilitação, com suporte psicológico e espiritual. Fabrício aceitou o desafio. Pela primeira vez, ele mesmo pediu ajuda. Meses se passaram desde aquele reencontro inesperado com o passado. A vida de Ângela já não era mais a mesma, mas o que mais a emocionava não era o dinheiro, a casa nova, nem os presentes, era ver o próprio filho querendo mudar. Fabrício, antes revoltado e desconectado de tudo, agora estava diferente. No centro de reabilitação, lia livros, fazia terapia e até passou a ajudar outros internos com palavras de apoio. Pela primeira vez, estava encarando a própria dor, sem fugir. "Mãe, eu não sabia o que era amor de verdade. Achei que era tudo guerra. Mas a senhora nunca me abandonou. Nem quando eu fiz tudo errado", ele disse com lágrimas nos olhos durante uma de suas visitas. Ângela não dizia muito, apenas o abraçava forte, como se dissesse: "Eu sempre estive aqui." Elias também seguiu mudando. Aquela mulher simples o ensinou o que nenhuma fortuna havia lhe ensinado. Existem pessoas que não se vendem, não importa o valor que se oferece. Ele criou um instituto com o nome de seu antigo amigo de infância, Gustavo Fernandes, voltado para mães solo e famílias em vulnerabilidade, e entregou a Ângela o cargo de coordenadora de projetos. Ela, que por anos limpava os cantos da casa de outros, agora conduzia projetos que limpavam as feridas da alma de centenas de pessoas. Com sua sabedoria simples, firmeza e empatia, ela se tornou um símbolo, não de super-heroína, mas de mulher real, daquelas que caem, mas levantam, que sofrem caladas, mas permanecem honestas, que acreditam no bem mesmo quando o mundo parece corrompido. Certa tarde, Elias a chamou novamente no escritório, desta vez com um sorriso leve. "Eu achava que era o mais rico dessa história, mas entendi que a maior fortuna está naquilo que o dinheiro não pode comprar. E você me ensinou isso." Ângela sorriu emocionada. Às vezes, a vida nos testa não para nos derrubar, mas para revelar quem somos de verdade. E foi assim que uma mulher invisível aos olhos da sociedade se tornou uma das pessoas mais importantes na vida de um homem que tinha tudo, menos a paz que ela carregava. Hoje, ela continua sua missão, discreta, firme, com o mesmo coração que escolheu a verdade, mesmo quando a mentira parecia mais confortável. E essa é uma história real de luz em tempos escuros. E você? Já viveu algo que provou seu caráter quando ninguém estava olhando?
Compartilhe sua história nos comentários. Deixe seu like se essa história tocou seu coração. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de inspiração. Até o próximo vídeo. E lembre-se, às vezes, o teste que a vida nos dá é, na verdade, uma ponte para algo muito maior. Estou deixando uma sugestão de vídeo aqui nos cards para você continuar se inspirando. Fica com Deus.